Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Energia Automação. E hoje, pessoal, eu quero começar com uma pergunta. Você já parou para pensar qual que é a diferença de cada tipo de contator que a gente tem presente nas nossas operações? Se sim, esse é o vídeo resposta para você. Hoje eu quero falar para você a diferença entre todos os tipos de contatores que a gente tem aqui. CJ tipo 020, 0910, para que serve cada um deles e qual que é o correto para eu estar utilizando na minha operação. Então fique até o final do vídeo para sair daqui sabendo tudo que você precisa. Mas por que a gente precisa se atentar na hora de escolher algum dos tipos dos contatores para o nosso circuito elétrico? Pessoal, é bastante simples. Além de, obviamente, se você escolher de uma forma errônea, o seu circuito elétrico pode não funcionar ou até mesmo aquecer, sobrecarregar e causar mau contato, mau acionamento, o que pode acarretar em diversos tipos de problema na sua rede elétrica, no seu painel, na sua máquina. Então é sempre de extrema importância que a gente saiba especificamente qual é o contator correto para a gente estar utilizando nos nossos procedimentos. Bom, pessoal, antes da gente falar de fato, vou abrir esse modelo aqui, vocês podem ver que ele está lacrado, para poder fazer um demonstrativo para vocês também de como que é o funcionamento, Obviamente, eu não vou conseguir montar um comando completo dele aqui para vocês, mas eu quero mostrar para vocês a forma de acionamento, qual que é a voltagem, quais são as especificações que ele apresenta para a gente e também um pouco mais sobre como que ele funciona, tá? Bom, com ele aberto aqui, pessoal, uma coisa que a gente pode notar é que como ele se trata de um material feito pela CNC, ele contém algumas coisas que alguns outros podem não conter. Como, por exemplo, ele possui aqui na lateral dele um QR Code. Esse QR Code, pessoal, se ele é escaneado, ele vai levar você para os manuais do próprio contador, desse tipo específico do contador. Então você já tem ali, de uma forma mais prática de saber, pelo próprio site da fabricante, tá? Obviamente, como todo contador, ele tem aqui o diagrama elétrico, tá? As conexões, o que cada entrada faz, da onde que leva, e assim sucessivamente, tá, pessoal? Tem aqui também a amperagem máxima, a voltagem máxima que ele aguenta numa sobrecarga, por exemplo. E também tem o código, de qualidade do produto, que fica aqui, o IEC. E também, vamos entender um pouquinho para que a gente utiliza ele. É muito simples, pessoal. A gente que já trabalha com elétrica já conhece, mas é sempre bom reafirmar. Contatores não são nada mais, nada menos que instrumentos eletromecânicos que a gente utiliza para dar comando para algum motor, para algum tipo de sistema. A gente energiza e desenergiza, assim a gente faz um controle mais preciso do comando que a gente precisa que passe para certa parte do nosso painel ou até certa ação da nossa própria máquina. Extremamente comum de você encontrar em maquinário pesado, maquinário leve, maquinário industrial de um todo mesmo, todos eles utilizam, bombas hidráulicas, ventiladores industriais, compressores e principalmente onde ele é mais utilizado, em sistemas de automação industrial, onde ele é indispensável para o funcionamento de toda a operação. Então vamos lá, pessoal, sem mais delongas, vamos entender como que a gente faz para identificar qual é o tipo correto de contator que a gente precisa para o nosso processo. Obviamente, para a gente poder fazer a seleção dos nossos equipamentos elétricos, a gente precisa ter noção de qual que é a corrente elétrica que está passando pelo nosso processo, pela nossa máquina, pelo nosso painel. A gente precisa saber dessas informações para a gente ter ali o parâmetro de comparação para poder saber qual é o tipo de equipamento. Então vamos lá. Sabendo então a nossa corrente, a gente precisa se preparar para as especificações, porque não é somente a corrente. Obviamente a gente precisa saber a amperagem e também os hertz que vão ser produzidos por essa mesma corrente. E como que eu faço para saber tudo isso, no meu contator? Vou vir aqui no diagrama elétrico e aqui embaixo, pessoal, eu vou demonstrar também com a câmera melhor posicionada para vocês, mas aqui, no próprio esquema elétrico dela, tem aqui, a voltagem, que é de 220, ela pode chegar até 380, mas o máximo que ela atinge em um pico é 690, 660 é a margem ali que ele consegue atingir antes de parar totalmente. A amperagem aqui, que ela é 12, tá? E também o quilowatt, que aqui no caso é 3 até 7.5, que é ali a margem para mau funcionamento do produto. E obviamente, se você já trabalha com esse tipo de equipamento, você já tem noção que a corrente é a parte mais importante que a gente precisa saber na hora de escolher os equipamentos. Vou dar um exemplo aqui muito simples. Vamos imaginar aqui que eu tenho um motor que consome 8 amperes. Se a minha amperagem é de 8, eu consigo colocar até aproximadamente 9 amperes do meu contator. Por quê? Isso dá até uma margem se você tem um sistema elétrico que é um pouco mais volátil, que ele tende a subir um pouco mais, a descer um pouco. O que acontece? Se eu coloco um contator de 8 amperes e ele por algum acaso sobe para 8.1, 8.2, 8.3,
ele vai desarmar e isso vai dar muito conflito ali na hora da operação da minha máquina. Então é sempre recomendado que a gente coloque um pouquinho acima, não muito, até porque a gente precisa se manter naquela medida de segurança. Até porque se eu escalonar demais e acabar colocando muita amperagem em uma coisa que consome pouca, na hora que der um pico, ele não vai desarmar e vai começar um desastre, por assim dizer. Começa a queimar o circuito, começa até mesmo a correr risco de pegar fogo. Então a gente precisa sempre dimensionar corretamente em base da corrente do nosso motor, do nosso equipamento. E obviamente, para 8 amperes, para esses dimensionamentos mais baixos de amperagem, a gente pode estar utilizando um contator CJX2 D0910, que é ali 0,9 amperes ali, que ele vai manter, né, nesse mesmo esquema que eu falei, de um motor de 8 amperes, ele vai conseguir trabalhar ali em baixa corrente, ok? Agora, se eu tenho um motor que consome 10, 11 amperes, até mesmo 12 em alguns casos, eu consigo estar utilizando o CJX2 D1210. Agora, se eu preciso utilizar para uma corrente maior e uma coisa mais bruta, por assim dizer, os mais recomendados são o D1810 até mais ou menos ali o D3210. Ou seja, pessoal, vocês podem ver que tem um padrão, né? Toda vez que eu tenho a nomenclatura e a letra D, o número após vai ser a quantidade de amperes que eu tenho no meu contator. Então isso, quando você bate o olho ali, eu preciso de um contator de 25 amperes. Você não vai ficar pesquisando ali para saber a especificação. Então na hora que você bater o olho e começar a ler o descritivo do seu contator, você já vai ter ali a noção de que ele vai ser ou não necessário porque você está precisando. Outro fator interessante e importante na hora da gente escolher o nosso contator é a tensão da bobina interna. A gente precisa estar sempre muito atento, pessoal, para qual é a tensão da minha operação. 24 volts, 110 volts, 220, podendo chegar até ali 360, 380 volts. Mas uma coisa que é muito importante na hora que você pega um contator é aqui. Você precisa olhar na parte da frente dele aqui. Obviamente, ele vai ter aqui no descritivo, mas só de você bater o olho aqui na parte superior dele, você já vai ver aqui, ó. Esse, por exemplo, ele é 220 de 50 a 60 Hz. Ou seja, ele vai ser utilizado em operações de 220 volts, ok? Um outro equipamento que a gente utiliza com os contatores são os contatos auxiliares. Obviamente, eu tô aqui para falar de contatores, então eu vou só demonstrar para vocês que eles são uma opção. Quando a gente precisa fazer intertravamentos no próprio sistema com o contator, até mesmo em sinalizações, ou se você precisar de algum comando a mais, onde você já colocou vários comandos no seu contator e precisa de mais um espacinho. Então você consegue estar utilizando ele, como o próprio nome já diz, contato auxiliar, ok? Bom pessoal, como eu falei para vocês, com a câmera melhor posicionada, dá para mostrar para vocês aqui os detalhes que estão escondidos, né, no contator. Então aqui tá o QR Code que eu comentei, né? E do lado oposto dele tá aqui as especificações. Aqui na parte de cima ele tem uma faixa azul, esse aqui em específico, tá? Não é que todos eles vão ser desse jeito, com essa faixa azul, mas aqui tá as especificações, ó. 220 volts, 500 de 50 a 60 Hz. Então vocês podem olhar aqui, ó, ele tem as identificações aqui das portas. Se você olhar aqui no diagrama elétrico, ele vai ter 1, 3 e 5 e embaixo 2, 4 e 6, porque ele segue nessa sequência de 1, 2, 3, 4 e 5 e 6. Então as partes de cima de entrada eu tenho os números ímpares, 1, 3 e 5, e nas saídas eu tenho 2, 4 e 6. Bom pessoal, então basicamente, antes da gente adquirir o nosso contator, a gente precisa prestar atenção nesses 4 pontos, que são corrente da carga, tensão da bobina, tipo de aplicação e se eu preciso ou não de contatos auxiliares. Beleza? E esse é o vídeo de hoje, pessoal. Espero que tenha ficado claro de como que a gente faz a distinção e também se vocês conseguiram entender como que a gente faz para escolher para cada caso e para cada tipo de operação que eu tenho na minha indústria. Espero que vocês tenham gostado. E se gostaram, deixe aqui nos comentários se vocês querem saber um pouco mais, se vocês preferem que a gente faça um vídeo mais explicativo ou até mesmo mostrando aqui para vocês alguns exemplos na prática. E até um próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau!